A guerra na Ucrânia chega hoje ao 22º dia com alguns avanços no campo diplomático, mas ainda sem definição concreta de acordo entre os países. A Rússia informou há pouco que as negociações com a Ucrânia continuam hoje por videoconferência. E já nesta manhã, o presidente Volodymyr Zelensky falou no parlamento alemão. Durante a noite, um novo ataque num prédio residencial na capital Kiev. Vamos para Londres já com a Cecília Malan, que tem todas as informações, como sempre, para a gente. Cecília, bom dia para você. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos. A quinta-feira começa com novos bombardeios russos em Kiev. Um ataque aéreo atingiu um prédio residencial de 16 andares que pegou fogo. Uma morte foi confirmada até agora, 3 pessoas ficaram feridas e 30 já foram socorridas, segundo o serviço de emergência ucraniano. As buscas continuam por lá. Buscas também por vítimas civis em Mariupol, uma das cidades mais devastadas em 22 dias de guerra. Bombardeios russos atingiram o mais tradicional teatro da cidade, onde cerca de 1.200 pessoas se abrigavam. Autoridades ucranianas chamaram o ataque de deliberado, já que as tropas invasoras tinham sido avisadas que o local acolhia moradores que perderam suas casas em bombardeios anteriores. Imagens de satélite de antes do ataque mostram que a palavra crianças tinha sido escrito em russo com enormes letras brancas dos dois lados do teatro, como a gente pode ver aí nas imagens. Agora o prédio está em ruínas. A Rússia segue insistindo que só mira alvos militares, quando claramente isso não é verdade. Civis estão sendo mortos todos os dias. O governo ucraniano afirmou agora há pouco que espera abrir 9 corredores humanitários. Hoje, inclusive em Mariupol, vamos acompanhar. Ontem, um ataque na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, uma fila de pessoas comprando pão foi alvejada, o número de mortos subiu para 13. O governo afirmou hoje que, ao todo, 53 pessoas foram mortas na região nesta quarta-feira. O presidente ucraniano fez agora há pouco mais um discurso virtual pedindo apoio militar e diplomático na luta contra os russos. Dessa vez foi no parlamento alemão. Zelensky afirmou que existe um muro no meio da Europa entre a liberdade e a falta dela e que algumas sanções vieram tarde demais para parar a guerra. Também defendeu que a Ucrânia entre para a União Europeia e apelou ao primeiro-ministro alemão Olaf Scholz para que ele dê à Alemanha o papel de liderança que conquistou e acabe com o conflito. Ontem, o discurso de Zelensky foi no Congresso americano. O ucraniano passou para o inglês no fim do pronunciamento e disse que para ser líder do mundo é preciso ser líder da paz. Ele ainda fez referências a pessoas e momentos históricos americanos, como o terrorismo de 11 de setembro e o sonho do ativista Martin Luther King, assim como ele citou Shakespeare e Churchill ao se dirigir a parlamentares britânicos na semana passada. Júlia. Cecília, você tem informações para a gente também sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que deve acontecer hoje? Sim, o encontro foi convocado pelos Estados Unidos e outros 5 países. Júlia, eles querem tratar, claro, do agravamento da situação na Ucrânia. O Conselho deve votar um pedido elaborado pela Rússia para acesso à ajuda humanitária e proteção civil na Ucrânia, mas diplomatas dizem que a medida deve falhar porque ela não envolve o fim dos combates ou a retirada das tropas russas. Segundo a missão diplomática britânica na ONU, a Rússia está cometendo crimes de guerra e atacando civis. O Japão também confirmou que os ministros das Finanças e da Justiça do G7 vão se reunir virtualmente hoje para garantir a eficácia das sanções contra a Rússia. A reunião do grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo também vai contar com a participação de representantes da Austrália e da Comissão Europeia. E se agravou a já estremecida relação entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin. O americano chamou o russo de criminoso de guerra, o Kremlin chamou o comentário de inaceitável e imperdoável. Vai certamente dificultar o diálogo entre os dois países, mas pode ser um reconhecimento de Biden de que, mesmo que Putin retire as tropas da Ucrânia, as coisas não vão voltar a ser como eram. O isolamento financeiro e diplomático da Rússia, com graves consequências aí para os russos, vai continuar enquanto Putin estiver no poder. Ontem, em mais um movimento para isolar Moscou, o país foi expulso do Conselho Europeu, o mais antigo do continente. Vamos ver na reportagem do Leonardo Monteiro.
Secretary-General for Political and Peace-Building Affairs. A gente teve um probleminha técnico nessa reportagem, daqui a pouquinho a gente passa ela para vocês. Vamos seguindo por aqui. Ainda é incerto o que exatamente poderia pautar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia. Nessa quarta, o jornal britânico Financial Times afirmou que um esboço com 15 itens estava em discussão. Na sequência, o governo ucraniano disse que seria apenas um conteúdo de uma consulta aos russos. Mas nós destacamos no telão os principais pontos. Na verdade, esses 15 pontos, vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Ó. A negociação, então, entre os dois lados, neutralidade entre a Ucrânia, né? Basicamente, a Ucrânia ficar um país neutro, no exemplo do que a Suécia é. Né? A Suécia é um país neutro e os russos têm citado a posição da Ucrânia como uma nação neutra, como exemplo do que eles topariam, do que eles acham que daria para acordar. O compromisso do país de não aderir a alianças militares, ou seja, não estar na OTAN também e não permitir a instalação de bases estrangeiras no seu território. Outro ponto seria a retirada russa de territórios ocupados depois do dia 24 de fevereiro. A gente vê aqui no mapa, são áreas no sul, no norte e no leste do país. E o que ainda parece muito longe de consenso é o status daqueles territórios da região do Donbass, Donetsk e Luhansk, tomados por rebeldes pró-Rússia e da Crimeia anexada à Rússia em 2014. O presidente Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo em que aparece uma ligação com o prefeito de Melitopol. Ivan Fedorov havia sido sequestrado pelos russos na sexta-feira e foi solto nesta quarta. As primeiras 3 rodadas de conversa duraram horas. A quarta já está no 3º dia. O chefe da diplomacia da Rússia disse que havia certa esperança de que um compromisso possa ser alcançado. Sergei Lavrov avisou que os dois lados estão perto de um acordo sobre fórmulas concretas e absolutamente específicas. O porta-voz do Kremlin foi ainda mais claro. O governo ucraniano desistiria de entrar na OTAN e prometeria não hospedar bases militares estrangeiras. Dmitry Peskov afirmou que a neutralidade seria no mesmo modelo da Áustria. O parlamento austríaco aprovou em 1955 que ficaria de fora de qualquer aliança militar, algo que não impediu o país de entrar na União Europeia décadas depois. O representante ucraniano afirmou que essa neutralidade só aconteceria com garantias sólidas de segurança. Ele explicou que, em troca, a Ucrânia teria que receber a proteção de aliados, como o Reino Unido, os Estados Unidos e a Turquia também. Os signatários desse eventual acordo não poderiam ficar de fora em caso de um ataque à Ucrânia, como acontece hoje. O governo ucraniano deixou claro que quem assinasse o acordo teria que fornecer armas necessárias também. A Ucrânia insiste em deixar as obrigações bem definidas, porque já viu esse filme antes. Em 1994, o governo ucraniano abriu mão do arsenal atômico em troca de garantias de segurança. 3 potências nucleares assinaram embaixo do Memorando de Budapeste: o Reino Unido, os Estados Unidos e a própria Rússia. O presidente russo justificou a guerra, dizendo que a Ucrânia poderia ter recebido armas de destruição em massa e a Rússia seria o alvo. Vladimir Putin disse com o verbo no passado que a Ucrânia foi uma ameaça real e ele forçado a atuar. Ele insistiu que não houve invasão, falou em aparecimento das forças russas e que isso não está ligado ao desejo de ocupar a Ucrânia. Ele disse que o governo ucraniano não quis sair da região separatista e evitar um derramamento de sangue. Putin afirmou que ficou sem opção para resolver de forma pacífica um problema que ele não criou. Mais do que palavras, os mísseis russos deixam a Ucrânia com pés atrás. Os combates são intensos no subúrbio de Kiev e a Rússia também ataca o centro da capital com mísseis. A Marinha Russa bombardeou de novo Odessa. Mas o avanço russo no sul emperrou em Mykolaiv. E as tropas ainda não têm a posição ideal para o ataque à cidade portuária. Analistas acham que a insistência em Odessa mostraria desespero. Um teatro foi bombardeado em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. A prefeitura disse que poderia haver até 1.000 pessoas lá dentro e chamou o ato de atrocidade. Mas ainda não há confirmação oficial sobre mortos e feridos. Esse lugar vinha sendo usado como abrigo por cidadãos que tentavam se proteger dos intensos bombardeios. Imagens mostram que o teatro ficou destruído. O Ministério Russo da Defesa negou ter bombardeado o teatro e atribuiu a explosão a um batalhão nacionalista ucraniano. A Ucrânia afirmou que continuou uma contraofensiva.
A operação teria envolvido artilharia, caças e tanques. As forças ucranianas afirmaram que atacaram aviões militares russos no aeroporto de Kherson. O objetivo seria infligir baixas em massa, em vez de recuperar território. E uma ação especial libertou o prefeito de Melitopol. Ivan Fedorov conversou por telefone com o presidente ucraniano. Ele se disse pronto para voltar e expulsar a prefeita imposta pelos russos. Galina Dalnichenko obrigou a TV local a transmitir a programação da TV estatal russa. Ela conclamou a população a cessar as hostilidades e se adaptar ao que chamou de nova realidade. O governo ucraniano, inclusive, declarou que matou um quarto general russo. Um sinal de que os perto de 20 comandantes estariam sendo cada vez mais forçados a liderar do fronte.